Olá pessoal, sou o professor Márcio Alveg e dando sequência à nossa aula, nós vamos trabalhar um pouco o comparativo, a ideia do Big Data e comparar o Big Data com Data Warehouse. Justamente para que a gente possa ter uma noção de, em prova, que tipo de característica geralmente a banca vai abordar quando se trata de um Big Data, quando se trata do Data Warehouse, para que você possa conseguir enxergar, visualizar claramente essas particularidades, vamos dizer assim, dessas duas grandes bases de dados que são usadas atualmente, né, na ideia da análise, auxiliando na tomada de decisão, ok? Vamos dar uma olhadinha aqui no slide, olha só o que a gente separou para vocês. E lembrando que depois tem questões, né? Depois tem questões sobre esse tópico. Olha só, quando a gente pensa em Big Data, né, pela própria expressão, pelo próprio termo, a gente pensa no quê? Grande dados, grande base de dados. Então esse termo vai estar relacionado, realmente, à grande quantidade de dados que vai ser analisado. Mas o termo é um pouco mais abrangente. E aí, entenda, tem algumas bancas, o habitual, é falar sobre os 3 Vs. Os 3 Vs. Algumas agregam mais 2 Vs, certo? Mais 2 Vs. O valor e a veracidade, ok? É claro, não adianta você ter, né, uma quantidade enorme de informações, de dados, se você não acredita, se eles não são confiáveis. Qual é a veracidade dessa informação? E outra, ele vai trazer algum tipo de suporte para minha tomar decisão, ou é apenas um dado solto, sem uma contextualização? Então, que tipo de valor esse dado tem? Mas, né, então, veracidade e valor, os dois Vs complementares, mas você vai ver que, na maioria das vezes, você vai se basear nesses 3 pilares, nesses 3 Vs, né? Quando a gente fala de Big Data. Olha só, volume, velocidade e variedade. Volume está relacionado, claro, à grande quantidade de dados. Então, Big Data, uma grande base, certo? Então, esse grande volume que a gente possui dentro e fora da empresa. Para ter esse valor tão expressivo, você vai ver que a gente trata com dados estruturados, de bases de dados, né? Bases relacionais. O que é uma base relacional? Só já apareceu esse termo umas 2, 3 vezes. Olha só, é quando uma tabela, né? Uma tabela, uma entidade, chamamos de tabela, ela se relaciona com a tabela B. Tá? Então, tem campos em comum, que vão criar essa ligação, essa relação. Então, hoje, você não cria um tabelão com tudo, você segmenta, você divide, né? Então, essas tabelas por tópicos, por assuntos. Aí entra a história de banco de dados, que não é o nosso foco, mas esse entendimento você tem que ter. Então, imagine uma base onde a tabela está de forma distribuída, segmentada, mas mesmo assim a gente consegue criar uma relação entre elas. Então, cadastro de cliente, cadastro de produto, né? A outra parte das vendas. Eu consigo montar uma relação buscando, pensando informações de um e de outro, ok? Isso é uma base relacional, ok? Então, além desse tipo de estrutura, também dados não estruturados, como uma mensagem, um arquivo de áudio, uma foto. Já discutimos essa parte de estruturado e não estruturado. O outro V fala da velocidade. Sim, afinal, né, a gente viu logo no início desse tema a quantidade de dados que são gerados e nós somos geradores de dados. No momento que eu estou navegando, no momento que eu estou pesquisando, né, no meu dia a dia, usando o meu smartphone, eu estou produzindo dados. Quando você, com o teu carro, sai usando um aplicativo Waze, esse dado ele é aproveitado
né, para compor a informação do trânsito. Ele vira uma informação. Você é mais um elemento que é agrupado, compondo aí a informação do trânsito. Então, nós temos aí dados a dar com pau, tá? E como a todo momento surgem dados novos, nós temos o quê? Uma agilidade. Nós temos que ter uma agilidade na hora de captar, de aproveitar e de tratar esse dado. Então, aí entra o fator velocidade, ok? Variedade. A variedade está muito relacionada ao volume. Porque como esse grande volume ele vem de várias origens, aí está a variedade. O dado pode ser um compartilhamento de um texto, o dado pode ser uma postagem, um blog, né? Então eu tenho várias fontes. Somando variedade, volume e velocidade, eu vou ter o que nós chamamos de Big Data. Big Data. Juntando esses três pilares, é possível analisar praticamente tudo que está público, envolvendo dados estruturados, né, como também dados não estruturados. Aquilo que a gente conhece a estrutura, uma tabela, o que é o campo nome, o que é o campo endereço, o que é o campo tal, como imagens, vídeos. Então, o segredo é isso. Se aproveitar, né, fazer o uso desse volume, que o maior realmente, né, o maior é o não estruturado. Então, não posso deixar passar batido. Uma coisa é o cadastro que eu tenho na empresa. E o que está rodando ao meu ladinho? O que está passando de fluxo de informações ao meu lado? Graças a uma postagem, graças a um vídeo, eu tenho que fazer uso disso. Então, o Big Data traz esse poder, ok? Bem, muitas empresas têm utilizado o Big Data a seu favor, fazendo uma análise avançada de dados vindo de um ambiente externo, ok? Não apenas aquele dentro da empresa, tá? Para apoio à tomada de decisão. Esses dados são utilizados para tomadas de decisão, ou seja, qual é a finalidade, qual é a proposta do banco de dados, né? Do Big Data? Dá para você um retrato, apresentar para você uma situação do mercado, da qual você possa avaliar e decidir qual é o planejamento da tua empresa, né? Aonde você pretende investir, qual seria uma tendência, como reagir ao problema, tá? Então, nós temos vários casos de estudo, né? A respeito disso, tá? Você vai observar que a Páscoa, o consumo de chocolate aumenta. Mas você sabe que na pandemia agora, né, tudo deu uma freada, né? Vem cá, aquele meu estoque, aquele meu preparativo, né? Aonde mais eu posso aplicar isso? Historicamente, você vê que outras datas que têm um consumo similar de produto, né? Vamos lá, Dia dos Namorados, Dia das Mães. Então, você poder ter uma reação onde numa dessas datas você teve um desempenho menor, teve uma procura, teve, não vou dizer um prejuízo, mas você teve realmente uma venda menor, eu já me preparar, eu já entender, vamos ver o que o mercado está falando, o que o pessoal está comentando, se há um novo produto, se há uma nova forma de vender, se há uma nova, já eu me antecipar. É aquela história. Essas informações são usadas como uma vantagem competitiva. Quem souber extrair dessas informações, aquele ponto-chave para tomar a decisão de forma correta, ele vai sair no lucro, ele vai sair na frente. A exemplo, a própria preparação para concurso. Muitos de vocês, acredito eu, que em outros concursos você buscar o quê? O presencial. Mas tivemos aí uma impossibilidade. Então você vai ver que há um aumento pela procura do EAD, que inclusive é alvo do nosso tópico aqui, né? Nosso estudo, tá? Agora, como isso vai se portar? O EAD veio para ficar? Esse tipo de preparação vai seguir? Ele funciona como um complemento, tá?
E isso a gente vai vendo as reações do nosso cliente, para justamente se ajustar. Ó, eu falo por experiência própria, e não de professor, mas de pai de aluno, né? Onde a minha filha passou a assistir a aula em casa, vamos ter que ter um ajuste, e esse ajuste, pessoal, esse ajuste é dar condições, ter uma internet, ter um espaço dentro de casa para isso, para poder compartilhar o home office da vida, o estudo, né, do adolescente, do jovem, ok? Então, todo o mercado vai se adaptar. Um escritório, muitas empresas estão entregando o escritório porque o funcionário está em casa. A escola está reduzindo, né, limpeza, vários gastos que ela tinha, porque tinha um público, um fluxo. Ah, mas o fluxo vai voltar. Será que vai voltar na mesma intensidade? Será que vai voltar da mesma forma? Será que não vamos criar um outro tipo de segmento de ensino? Né? Então, tudo isso, o Big Data, ele não vai nos oferecer, porque a grande vantagem do Big Data é o tempo real. É o tempo real. No Data Warehouse, aí vamos ver as diferenças. No Data Warehouse, você vê que é algo mais histórico, que saiu do ambiente de produção. E o Big Data é a informação gerada no momento. Claro, as fontes variadas, né? As fontes variadas. Muito de uma postagem, muito de uma publicação que aconteceu agora, que contribui para essa análise, né? Entender essa tendência, ok? Então, vamos tentar identificar aqui justamente as diferenças. Então, o Data Warehouse é um meio de organização dos dados que resulta no modelo estruturado. Ele visa a precisão e qualidade dos dados, e pela complexidade da consolidação desses dados, é gerada a partir de um processo que é demorado e que conceitualmente fornece a informação do passado, até o dia de ontem, um D-1, né? Eu estou sempre correndo atrás do rabo, eu estou pegando a informação que foi do ambiente de produção, tá? Foi gerado e gera mais um bloco, mais um grupo de informações para compor a minha base histórica. O modelo de um data warehouse não é volátil, ou seja, eu não vou apagando, não vou perdendo as informações, eu vou apenas agregando. É construído para atender uma forma pré-determinada. Já o Big Data, é um meio variado, de altíssimo volume, que resulta no modelo não estruturado. Né? Ele vai trazer dados estruturados e não estruturados, vai tentar consolidar isso, buscando justamente, né, um entendimento. Visa a rapidez na coleta, que tanto serve para visualizar o passado, como também o que acontece em tempo real. Não esquece isso. Quem trabalha com informações em tempo real é o Big Data. Em outras palavras, é algo muito mais escalável, né? Podendo crescer, podendo ser volátil ou não, porque estamos falando de uma grande base. Então, vai chegar a alguns limites de armazenamento, limites de processamento, onde vou ter que começar a descartar esse passado, ok? Vou ter que descartar algumas informações, ok? Então, ponto crucial sobre Data Warehouse e Big Data. O grande desafio do Big Data é poder estar administrando esse grande volume e minerando informações em um menor tempo possível, ok? Com o grande volume de dados, faz com que a aplicação cresça à medida que é necessário. É uma ótima estratégia. Assim, uma escalabilidade, em que aumenta o poder do hardware com o aumento de memória e de processamento. Geralmente, você vai ouvir falar aqui sobre a nuvem, onde a empresa contrata esse espaço e vai crescendo conforme a necessidade, ok? Então, ou a ideia de uma escalabilidade horizontal, onde simplesmente se aumenta, né? Trabalha-se máquinas em conjunto. Então, qual é a melhor proposta? Uma escalabilidade vertical, em capacidade da máquina ou em quantidade de máquinas.
Apesar de ser mais complexa, a escalabilidade horizontal acaba sendo muito mais barata. Claro, sem falar que é mais fácil crescer ou diminuir recursos por demanda. Aí entra a nuvem, você contrata para um período, você libera para outro. Você pode, a qualquer momento, crescer e diminuir a tua estrutura, ok? Então, esse hardware, né, essa infraestrutura por serviço, é o que nós chamamos de IaaS. IaaS. Você contrata uma infraestrutura de acordo com a tua demanda. Ok. Que mais? Então, vimos aqui, basicamente, essa comparação do Big Data com o Data Warehouse. Na nossa próxima aula, exercícios para fechar esse tópico. Combinado? Um abraço e até a próxima.